No GP da Espanha nós tivemos o retorno do Mad Max, ele mesmo, que estava sumido havia pelo menos alguns anos. Ele está de volta para mostrar que de vez em quando sim o piloto pode perder a cabeça dentro do carro. Além disso, vitória da McLaren mais uma vez, Piastri dominou, Norris em segundo, quase que eu falo Leclerc, que chegou no pódio justamente graças à estratégia da Red Bull que deu errado na hora do pit stop. E tivemos ele, Nico Hülkenberg, com uma Sauber, pontuando e chegando em quinto lugar no geral depois das punições e sexto na pista. É um piloto que a gente tem que sim aplaudir, porque fez um ótimo resultado para a equipe Sauber na Espanha, enquanto no lado do Gabriel Bortoleto, apesar de a Sauber ter errado na estratégia, pelo menos a gente imaginou, ela deveria ter parado o Gabriel numa janela melhor para que ele conseguisse posições na pista, antes mesmo até, por exemplo, do que aconteceu no safety car, dava para ele ter pontuado e ele não conseguiu. O carro da Sauber, pelo menos nesse GP da Espanha, não era um carro que a gente se contentava só com o último lugar. A gente já estava esperando pontos e o carro tinha potencial para marcar pontos como marcou com o Hülkenberg. Infelizmente não conseguiu com o Gabriel. Isso não é o fim do mundo. Ele não é um piloto ruim, ele não é o Bortoleto por causa disso, mas a gente já tem que começar a cobrar um pouquinho mais. Se esse carro começar a oferecer mais pontos, ou pelo menos oferecer mais possibilidades de pontos, o Gabriel vai começar a criar, não ele, mas a gente vai começar a criar uma necessidade de ver o Gabriel pontuando cada vez mais. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui para comentar com vocês tudo o que aconteceu no GP da Espanha, que foi uma corrida não lá muito boa, não foi uma corrida legal de ser assistida, porém logo depois que o Antonelli abandonou, tivemos todo o caos do pit stop e como a Red Bull está perdida nesse meio. Pois é, tô aqui para comentar tudo com vocês. Se gostou do vídeo, ou melhor, se gosta do vídeo, se gosta de Fórmula 1, clica no like para ajudar na divulgação deste e inscreva-se no canal para ver mais vídeos meus falando, claro, de corridas e às vezes de corridas de cavalos aqui nesse perfil. Primeiro, Lance Stroll não começou a corrida, como eu já falei no vídeo anterior, ele teve um problema no punho e não pôde fazer o GP da Espanha. Logo depois Alexander Albon também abandonou e ele, Kimi Antonelli, no finalzinho da prova, abandonou por uma falha no carro e causou um safety car que mudou toda a dinâmica da corrida. Em 17º ficou Oli Berman e Esteban Ocon. Franco Colapinto, inacreditavelmente, ficou em 15º, fazendo a pior corrida da vida dele, ele ainda conseguiu ficar na frente de duas Haas. Na frente dele, Carlos Sainz e Yuki Tsunoda em 13º e Gabriel Bortoleto em 12º com uma Sauber. E eu acho que a Sauber era mais carro, na verdade eu tenho certeza que a Sauber era mais carro que a Haas e a Alpine e até mesmo que a Williams, porque a Williams estava uma negação nessa corrida. Então, bem como a gente falou ontem sobre ritmo de corrida, de fato, era verdade. E a Sauber estava brigando com essas equipes por pontos. E o Gabriel, apesar de tudo, chegou em 12º, superando todas elas. Então as atualizações funcionaram e dá pra gente começar a sonhar um pouco mais. No início da temporada a gente achava que o carro ia ficar em último, que o carro ia ser o pior carro do grid, que não ia dar nem pra passar pro Q2. O Gabriel mostrou que era possível passar pro Q2. E agora o Hülkenberg mostrou mais uma vez que é possível pontuar agora, logo depois das atualizações. E mesmo na pior estratégia que a Sauber teve pro Gabriel, ele chegou em 12º, também por causa do safety car. E aqui a Sauber está fazendo algum sistema de estratégia dupla. Ela está apostando tudo ou nada. Isso porque, enquanto o Hülkenberg está pegando as melhores estratégias, porque imagino com a cabeça da Sauber, ele é o piloto mais experiente e vai saber lidar com aquilo, eles estão dando simplesmente a pior estratégia para o piloto novato, que é o Gabriel Bortoleto. E apesar de o Gabriel ainda conseguiu driblar um pouco, chegar em 12º, enquanto o Hülkenberg tinha uma estratégia muito mais lúcida, chegou em 5º. E eu acho que a gente já está desenvolvendo uma situação de ver a Sauber fazendo qualquer coisa com a estratégia do Bortoleto e a gente acha que está errado. É mais ou menos assim que acontece. Até certa, a Sauber está errada. Tudo que ela faz está errado. Em 11º, Liam Lawson, que na corrida, meu querido Liam Lawson, ele só não foi punido porque o Verstappen conseguiu fazer pior. Tava tirando todo mundo da pista, chegava na curva 1, mandava todo mundo lá para o Santiago Bernabéu, porque Barcelona o pessoal não podia correr, ao lado do Lawson, ainda chegou em 11º, quase pontuou. O Gabriel tentou ultrapassar o Lawson, não conseguiu, só que aí veio um cara mais experiente atrás e saiu ultrapassando os dois. Porque Fernando Alonso chegou em 10º lugar. Sim, 10º, eu já explico por quê. 8º, ou melhor, 9º, chegou Gasly
Em oitavo chegou Hadjar, em sexto chegou Lewis Hamilton e em quinto Nico Hülkenberg. Sim, nessa ordem. Hülkenberg chegou à frente de uma Ferrari por uma questão muito simples. O Hamilton não fez um bom final de semana e é isso. Não fez uma boa corrida e é isso. É realmente isso. E antes que vocês digam, poxa, tem que aposentar, ele tá velho. O Hülkenberg não é novo. O Hülkenberg não é novo, tá? É tão velho quanto. Não fez um bom final de semana e o Hülkenberg, por outro lado, fez um final de semana de almanaque. O Kevin até falou lá na live que a gente estava assistindo, talvez o melhor final de semana da vida do Hülkenberg em Barcelona. Com um carro que talvez seja o quinto ou sexto mais rápido nessa corrida, talvez até o sétimo, conseguiu chegar na quinta posição. Na verdade, sexto, porque o Verstappen chegou em quinto, porém tomou uma punição de 10 segundos. E para você que sempre se perguntava, poxa, não sei por que a Sauber ou a Audi contratou o Hülkenberg, por que eles vão levar esse cara? Agora vocês sabem por quê. Dá um carro arrumadinho pro Hülkenberg, ele vai levar para os pontos, como ele sempre fez na carreira dele inteira, e tá fazendo de novo agora. Você vai dizer, mas também a estratégia? Realmente, mas ele entrega. Em quarto, ficou o George Russell, que se meteu numa confusão com o Max Verstappen, eu já vou contar agora. O Verstappen estava em terceiro lugar e quando saiu o safety car, a Red Bull resolveu chamar ele para trocar de pneus, colocar pneus mais novos. Só que ela só fez isso porque a McLaren chamou seus dois carros para colocar pneu macio, enquanto a Red Bull não tinha pneu macio. Então colocou pneu duro para pelo menos umas 5, 6 voltas para o final, 8 voltas. O que acontece? Todo mundo com pneu macio, só o Verstappen com pneu duro. Na relargada ele já escorregou, perdeu a posição para o Leclerc, se chocou com o Leclerc na reta, logo depois ele fechou a porta para o George Russell, não o suficiente, ele estava muito estressado, acabou batendo no Russell, ele se chocou com o Russell numa curva, que também ficou sem entender nada, e como resultado, é sim antijogo que ele fez, aquele choque com o Russell não foi normal, a gente sabe muito bem que ele estava muito irritado naquele momento, se bateu com o Russell na curva, tomou 10 segundos de punição. E não tem muita desculpa não, tá? O Verstappen tá errado. Ponto. Isso. Só que quem tá mais errado que ele é a equipe. Não existe você ter um piloto que tinha acabado de fazer uma parada, você colocar pneu duro para ele, numa situação de safety car. Uma equipe lúcida teria deixado o Verstappen na pista, enquanto a McLaren fazia pit stop duplo. Ele ganharia a posição na pista antes da relargada. Só que não. Colocaram o pneu duro, era o único que tinha e o Verstappen fez o que fez. Ele ficou muito irritado com a equipe e saiu descontando todo mundo. Não sei se dava pra perceber, eu tô um pouco ofegante, eu acabei de sair aqui no momento que eu cortei esse vídeo. Quem se deu bem com isso foi o Leclerc, que chegou em terceiro lugar depois de ultrapassar o Verstappen. E em segundo, Piastri, ou melhor, em segundo, Norris. E em primeiro, o Oscar Piastri. Fez um final de semana ótimo, obrigatório, com o carro que ele tinha. O ritmo de corrida da McLaren era muito à frente das demais. Ninguém conseguia pegar. E foi o que aconteceu. Corrida mais óbvia possível. O que a gente pode concluir com tudo isso, senhores? Primeiro de tudo, tá explicado por que o Hülkenberg foi contratado pela Audi agora? Todo mundo concorda? Segundo, a Sauber tem que melhorar a estratégia dela no ponto pra gente não desconfiar que ela tá fazendo algo errado. Porque a gente consegue perceber pelo cheiro, tá? Quando ela erra o timing de alguma coisa. Terceiro, péssimo final de semana do Hamilton, apesar dele ter chegado em sexto, mas mesmo assim. Fernando Alonso pontuou, finalmente, primeira corrida que o Alonso pontua em 2025. E a gente já pode esperar esse carro da Sauber brigando por pontos nas próximas corridas. Acho que agora dá. Dá pra gente brigar agora por uma vaguinha no Q3. Se tudo der certo nas próximas corridas. E os upgrades de Barcelona funcionarem lá também. E uma coisa que a Sauber pode usar como desculpa pela demora do timing ou no timing errado que o Bortoleto teve durante a corrida é o seguinte: a ida dele ao Q2, já que ele usou mais um jogo de pneus macios naquele momento e acabou faltando justamente esse para um pit stop na hora certa durante a corrida. Por causa disso ele teve que estender alguns stints e acabou perdendo tempo com isso. Pode ser a desculpa da Sauber, tanto é que o Bortoleto usou um pneu macio mais velho. Mas mesmo assim, erraram no timing de todo jeito. A gente tem que falar o que a gente está vendo. A Sauber fez a estratégia duvidosa, deu certo pro Hülkenberg, deram a pior pro Gabriel, mas acho que dá pro Gabriel tentar algo a mais. Mas esse 12º não é um resultado ruim. E é isso, senhores. Esse foi o meu parecer da corrida do GP de Barcelona. Quero saber a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clica aqui no like e se inscreve e eu te vejo no próximo.
Até lá! E para você que está aqui no final do vídeo, eu vou te contar uma coisa muito engraçada que aconteceu. Depois de toda essa corrida em Barcelona, o piloto do dia eleito pelo público foi o Max Verstappen. Fica aí para vocês e uma boa tarde.